Meu nome é André Peixoto e nessa videoaula nós iremos aprender a criar um gráfico de colunas e personalizá-lo. Para aqueles que têm essa planilha, é simples e fácil, é só pegar o mouse e clicar dentro da opção do botãozinho chamado gráfico de colunas. Para aqueles que não a possuem ainda, é só mandar por e-mail o pedido que assim que possível eu retornarei, tá bom? Então, nessa planilha gráfico de colunas, nós teremos aqui uma tabela com várias informações pertinentes não só aos sabores das pizzas, bem como as quantidades que foram administradas durante a semana. E agora nós iremos então selecionar toda essa base de informações, iremos aqui então clicar no menu inserir, e logo após isso iremos selecionar o tipo de gráfico que queremos transformar essas informações. Aqui nesse exemplo nós iremos trabalhar com o gráfico de colunas. É sempre interessante que a gente tenha acesso a livros, revistas, jornais, para que a gente possa saber qual dos modelos hoje está sendo mais trabalhado, mantendo assim, obviamente, uma trajetória de tendência, ou seja, sempre está atualizado. E hoje, o que está sendo utilizado nesse momento, é o primeiro modelo dentro do grupo de colunas 3D. Então aqui eu vou pegar o mouse e vou clicar nesse modelo. Será criada uma miniatura de um gráfico. Observem que após a sua criação surgiram os últimos três menus. Foram eles Designer, Layout e Formatar. Todos eles agregados ao grupo de ferramenta de gráficos. E a primeira ação que nós temos que ter, já que o meu intuito agora é de exatamente exibir esse gráfico como planilha, é clicar no botão chamado Mover Gráfico. Então, ao clicar nesse botão, surgirá uma janela. Nessa janela teremos apenas duas opções, objeto em, ou seja, o gráfico ele vai continuar sendo uma pequena imagem dentro da planilha de número 9, essa planilha aqui que administra as informações, ou ele pode se tornar uma nova planilha, e a minha ideia é essa, que ele se torne uma nova planilha para facilitar a visualização das informações. Então aqui eu vou chamar esse gráfico de fome, uma vez que ele é muito salutar, né, a ideia, e eu estou sem almoçar, acabei de fazer essa videoaula, estou com fome mesmo, e agora eu vou clicar no botão OK. Bom, fazendo isso, observem que a nossa miniatura se transformou realmente numa planilha, então assim, para visualizar fica muito mais simples e fácil. Após isso, eu vou agora fazer algumas configurações, tá ok? Primeira delas, e a mais simples de toda, é entender que a projeção das informações, elas têm que atender aquilo que o teu público está precisando, ou atender aquilo que você quer passar para o seu público. Veja que aqui nesse gráfico nós temos dois campos distintos. Temos a parede do gráfico, onde nela encontraremos os sabores administrados durante os dias da semana, e teremos aqui essa legenda para facilitar a leitura desse gráfico. Então, por exemplo, se aqui o meu interesse é saber ou mostrar qual pizza menos saiu na quarta-feira, eu vou dar uma olhada naquela coluna que tem a menor altura, vou dar uma espiada na cor dela e, obviamente, vou comparar esse resultado junto com minha legenda. Outro fato interessante, observem que a mesma sequência de colunas está representada na mesma sequência de legenda. Então aqui, na verdade, se eu for uma pessoa um pouco mais desenrolada, eu posso observar que eu não preciso ver diretamente a cor. Eu já vou pela sequência e já dou aquela trabalhada. Ok? Por exemplo, aqui na segunda-feira, a terceira coluna verde, então eu venho para cá, terceira cor banana. Então a gente pode fazer essa analogia. Existe aqui uma ferramenta chamada alternar linha e coluna, onde nós podemos mudar um pouco esse segmento de resultado. Veja o que aconteceu. Ao clicarmos em linha e coluna, o que era legenda se tornou gráfico e o que era gráfico passou a ser legenda. Então observem que aqui no gráfico eu não tenho mais os dias da semana, e sim os sabores. E na minha legenda eu não tenho mais os sabores, e sim os dias. Se nós pararmos para observar, esse modelo anterior aqui, ele é muito bom quando se quer passar uma análise diária. Então assim, eu quero fazer uma análise pela quarta, ou pela sexta-feira, ou pelo domingo, enfim. Mas se eu quiser fazer uma análise por sabores, eu vou ter que dar uma alterada nesse segmento, né, de layout. Então, ao clicarmos aqui, observe que já deu essa guinada. Então, por exemplo, aqui eu não tenho mais a segunda, aqui eu tenho os sabores. Então, aqui eu tenho como analisar
tá? Individualmente eles. Por exemplo, eu quero fazer uma análise sobre a pizza mexicana. Quero saber quando é que ela mais sai, para que eu possa, um exemplo, aumentar a produção nesse dia, e quando ela menos sai, para que eu possa, obviamente, não perder tanta material, massa, enfim, recheio, e diminuir a sua produção. Tá ok? Então essa ferramenta alternar ali em coluna tem essa funcionalidade. Bom, próximo. Observa que esse gráfico aqui, ele traz consigo um fundo branco. E a minha ideia agora é, como eu trabalho com meus alunos com foco mais de gestão empresarial, a minha ideia é colocar uma logo de uma empresa por trás aqui. Perfeito? Então, para isso é muito simples. Eu vou colocar meu mouse nessa área, tá certo? É interessante que toda área tem um nome. Observe que se eu colocar o mouse aqui, o nome dessa área se chama parede posterior. Se eu colocar o mouse aqui, observa que se chama legenda. Então, eu vou colocar nessa área aqui, chamada área do gráfico. Tá ok? Clicando aqui com o botão de propriedades, que é o botão da direita do mouse, surgirá uma janela de apoio e nessa janela encontraremos a última ferramenta chamada formatar área do gráfico. Ao clicarmos nela, teremos acesso a outra janela e nós encontraremos aqui uma ferramenta chamada preencher com imagem ou textura. Clicando nela, clicaremos após no botão arquivo. E agora nós iremos executar o processo de localização da imagem para colocá-la como plano de fundo, tá ok? Eu vou aqui pegar algumas imagens em meu computador para que nós possamos então trabalhar com essa personalização. Eu vou tentar aqui localizar uma imagem que me traga essa ideia de gestão de informações, enfim, ok? Então deixa eu pegar aqui, imagens. Vou tentar pegar aqui alguma imagem de alguma empresa ou algo assim parecido. Bom, cadê? Pegar aqui uma imagem. Ok, então, vou fazer a seleção aqui desse grupo Itaú, tá bom? Bom, então aqui fiz um clique duplo, tá? A imagem da logo do Itaú veio, né, como componente aqui com plano de fundo do meu gráfico. Veja que automaticamente o gráfico ou a imagem se ajustou, né, então fica uma coisa bem bacana. Aí vem aquela questão, professor, André, eu não gostei muito, eu queria dar uma trocada, a imagem não me atendeu, aquela coisa toda. O que eu posso fazer aqui? Eu posso novamente clicar aqui dentro do botão arquivo e fazer a composição, a busca por uma outra imagem, tá? Eu vou colocar aqui, inclusive, uma foto que eu tirei da varanda lá de casa. Então aqui eu vou dar uma seleção, dar um clique duplo nessa imagem, perfeito, que fica até mais interessante, tá bom? Aí vem aquela questão, mas André, peraí, olha só, observa que essa imagem que você acabou de escolher, ela chama muito mais a atenção do que a informação que você quer passar. Então, se eu tenho uma imagem bastante rica em cores, o que eu posso fazer para que a ideia principal, que é o gráfico, ele não perca, né, o segmento? Então, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos então aumentar um pouco a transparência, tá certo? A transparência não existe um padrão para isso, dá de acordo com o foco, então você vai aumentando a transparência, até que a imagem ela se torne menos visível do que o teu gráfico. Então aqui, bom, eu vou deixar essa imagem aqui com 51% de transparência, ela perdeu o foco, as colunas se tornaram mais vivas, mais acesas, então vai facilitar mais a minha leitura, tá bom? Então, bom, após isso aqui, vou clicar no botão fechar. Próximo passo, eu vou clicar na segunda guia de ferramentas de gráfico, chamada Layout, e vou começar a mudar, tá certo, a estrutura. Então agora eu vou pegar o mouse e vou clicar na ferramenta chamada Título do Gráfico. Clicando nela, eu vou clicar aqui nessa opção chamada Acima do Gráfico, tá bom? Clicando acima do gráfico, observem que surgirá um título, tá? A parede do gráfico perdeu altura, então eu vou clicar aqui e vou dar uma ideia do que eu quero apresentar, certinho? Relacionado à ideia principal. Então aqui vai ser análise de produção semanal. Ok? Bom, após a digitação, você pega o mouse e dá uma clicada aqui na área do gráfico para que a legenda, o título deixe de ser o objeto selecionado. Próximo passo aqui, nós vamos trabalhar com a posição, né, dessa legenda. Então, vou clicar aqui na ferramenta legenda e encontraremos várias opções. A gente tem que sempre trabalhar com aquela opção que vai mais favorecer o nosso público.
Então, se você sair testando todas elas em casa, você vai parar com certeza nessa chamada legenda abaixo. Clicando em legenda abaixo, observa que as informações vão ficar mais próximas. Aí vem aquela questão, mas André, será que não vai atrapalhar a leitura? Não, pelo contrário, o próprio sistema Excel ele vai fazer um ajuste para que essas informações elas não deixem, tá certo, de serem visíveis. Então, automaticamente ele vai ajustar para que você possa visualizar de forma mais fácil possível, tá bom? Então, ao colocar a legenda abaixo, eu tenho uma visão mais próxima do que as cores, as colunas representam, juntamente, né, com os nomes delas. Então fica muito mais simples e fácil, tá joia? Bom, próximo. Eu quero aqui, além de apresentar esse gráfico mostrando a saída, né, eu queria que meu público também tivesse acesso às informações em relação a quantidades. Então eu vou usar a ferramenta rótulo de dados e vou marcar a opção chamada mostrar. Então, ao clicar em mostrar, observe que sobre cada coluna surgiram, né, as informações relacionadas à quantidade de vendas. Bom, então após colocarmos os rótulos, eu creio que o nosso gráfico já esteja, né, bem montado, tá ok? Bom, é isso, sucesso a todos, um abraço.